Bom dia, turma! Tudo bem? Hoje nós temos duas aulas de geografia, então a prof separou. Uma aula nós faremos a videochamada, que vamos aproveitar para fazer as correções de algumas atividades. E essa aula agora que eu estou gravando, a videoaula, a prof vai dar algumas orientações lá da página 174, atividade 4, e é um jogo muito bacana e é bem importante que vocês façam esse jogo, porque vai ajudar muito na memorização de siglas, do nome dos estados, de suas capitais. Então, é uma maneira muito gostosa de você aprender, porque você acaba interagindo, brincando e ao mesmo tempo aprendendo, certo? Logo no início, tá escrito assim, ó: utilize as peças feitas em casa e siga a orientação do professor para jogar. Na verdade, essas peças, se nós estivéssemos na escola, eu ia falar assim: turma, na próxima aula de geografia nós faremos um jogo e eu preciso que vocês tragam já fichinhas cortadas. Como que a prof fez essa fichinha? Peguei a folha de papel sulfite, né, a folha A4, dobrei e recortei, tá? Fiz assim mais ou menos, tá? O tamanho da ficha, vocês é que decidem. É um tamanho bom aí para escrever, ok? Feito isso, tendo essas fichinhas cortadas, prof, mas quantas fichinhas eu preciso, né? Quantos pedacinhos de papel eu preciso ter? 27, ok? Ó, essa brincadeira irá ajudá-lo a memorizar nomes de estados, capitais, siglas e regiões a que pertencem. Ótimo. Veja os procedimentos a seguir. Então, aqui, material, as 27 fichinhas, né? Nesse caso aqui, o primeiro que nós vamos fazer é o jogo das capitais. Então, como a gente vai fazer da capital, então a gente tira o Distrito Federal, né? Então, são 26 fichinhas ali, ok? Porque ele não tem capital. Então, vamos fazer das capitais primeiro. Você vai pegar lá as fichinhas, deixa eu descer aqui, ó. Você vai pegar as fichinhas e nessas fichinhas você vai escrever todas as capitais. Então, por exemplo, a prof colocou aqui, ó, Curitiba, Cuiabá. Então, você vai fazer lá todas as capitais. Prof, mas eu esqueci todas as capitais, ó. Voltando aqui, quer ver só? Voltando não, seguindo adiante, prof. Aqui, ó. Na página da tarefa, na página 176, lembra que tinha uma tabela? Aqui vocês colocaram a unidade federativa da região norte, a sua sigla e a sua capital. Então ficou estado, sigla e capital. Aqui na região nordeste, todos os estados da região nordeste, a sigla de cada estado e a sua capital. Aqui da região centro-oeste, a mesma coisa. Aqui da região sudeste e aqui embaixo da região sul, certo? Fizeram isso com as 5 regiões, tá bem separadinho. Então, lá no jogo, vocês vão utilizar essa tabela aqui. E para vocês verificarem se está correto o que vocês fizeram, a prof está mandando também o gabarito dessa atividade, ok? Então, é importante que vocês tenham essa apostila, né, aberta nessa página aqui, porque o juiz vai ficar com essa página aberta para ele. Então, vamos voltar lá. Então, recapitulando. Então, peguei lá os meus pedacinhos de papel, né, as minhas fichinhas e escrevi em cada fichinha, marquei lá o nome de uma capital, certo? Então, como que vai fazer? Se você vai jogar, aqui tá falando 3 alunos, mas você vai jogar em casa. Então, você vai jogar no mínimo com 3 pessoas. Por quê? Porque tem que ter um juiz. No caso aqui, ó, eles estão jogando. As duas alunas são as jogadoras e ele aqui no caso é o juiz, certo? Então, como ele é o juiz, ele vai ficar com aquela tabela, né, que a prof acabou de mostrar para vocês, e só ele pode olhar aquelas respostas, então fica para ele. Aí todas essas fichinhas aqui que estão escritas as capitais precisam ficar em cima da mesa, mas viradas para baixo, certo? Ó, vocês podem perceber aqui que a prof fez na folha sulfite e com a canetinha ficou aparecendo. Então, quem tiver cartolina pode fazer na cartolina, quem tiver papel colorido,
Ou na hora de escrever, pode até escrever com lápis e não apertar tanto, porque daí não dá para ver atrás, né? Bom, enfim, aí coloquem todas as fichinhas viradas com o nome para baixo, a capital virada para baixo. Aí, por exemplo, ó, as duas jogadoras tiraram para o ímpar. Aí essa jogadora aqui ganhou, então ela que vai começar, certo? Então, ó, o juiz embaralha os cartões com o nome das capitais e coloca os virados para baixo sobre a mesa. Os jogadores tiraram para o ímpar para ver quem começa. Então, o juiz vira um cartão. O jogador que foi o vencedor do para o ímpar deverá dizer que estado pertence àquela capital, certo? Então, na verdade, aqui quem vai virar o cartão aqui para os jogadores é o juiz. Mas nada impede de vocês também aí combinarem uma outra regra, né? Se eu estivesse jogando e fosse essa jogadora aqui, eu ia escolher uma fichinha e virava a fichinha. Quando virar a fichinha, o que vai aparecer? Ó, por exemplo, se eu virasse e aparecesse a capital Curitiba. Curitiba, aí eu teria que falar, é a capital de qual estado? Do Paraná. Então, se eu respondo Paraná, eu acertei. Então, essa fichinha fica comigo. Aí é a vez da outra jogadora. Então, como que a gente vai saber se realmente é o Paraná? O juiz está aqui para isso. Então, ele vai olhar lá na tabela e vai falar assim: ponto para essa jogadora. Aí fica com a fichinha para ela, já é um ponto que ela ganha. Aí é a vez da outra jogadora. Ela vai e escolhe uma fichinha. Aí ela tirou lá, ó, Cuiabá. Então, a Cuiabá é a capital de qual estado? Ela vai falar assim, se ela falar, vamos falar errado, se ela falar assim, é Mato Grosso do Sul. Aí o juiz vai olhar e vai falar assim, não, tá errado. Se ela errar, ela não pode tentar mais uma vez. Ela tem que devolver a ficha lá para cima, lá na mesa, né, viradinha para baixo. Aí o juiz vai lá e embaralha de novo. Agora, se ela falar assim, Cuiabá é a capital de Mato Grosso. Se ela acertar, ela fica com a fichinha para ela, entende? Então, vai tendo isso. Os jogadores vão falando ali os estados que pertencem a cada capital e vai marcando a pontuação. Vence quando terminarem todas as fichinhas que estão na mesa. E claro, aquele jogador que ficou com mais fichinhas, com o maior número de fichinhas, tá certo? Esse jogo também pode ser feito com as siglas e com as regiões. Só que assim, se você for fazer das siglas nas fichinhas, o que você faz? Você marca todas as siglas, ok? Aí coloca todas viradas para baixo, mistura bem. O juiz sempre fica com a apostila, né? Com a tabelinha na mão. Aí, primeiro jogador, ó, AC. Aí ele vai ter que responder. Qual unidade federativa pertence essa sigla, né? Em qual estado pertence? Acre. Legal, ganhei um ponto. Então eu fico com a fichinha. Aí o outro jogador, ó, sigla SP, ele vai ter que falar São Paulo. Se ele falar São Paulo, ele fica com a fichinha. E assim vai continuando o jogo, igual o das capitais. E o das regiões também. O das regiões, você tem que escrever o nome dos estados. Aí fica os estados virados para baixo, aí tira lá um estado, por exemplo, Rio de Janeiro. Aí a pessoa tem que saber qual região que o estado do Rio de Janeiro pertence, né? Aí se ele falar assim, Sudeste, aí marca ponto. Se ele falar, por exemplo, é no Sul que está o Rio de Janeiro, tá errado. Então, essa regra serve para esses três tipos de jogo. Ou o das siglas, né? Ou das regiões, das 5 regiões, ou o das capitais, ok? Então, assim, é importante que vocês façam o jogo, joguem em casa para vocês exercitarem bastante. Isso ajuda muito para que vocês memorizem, né? As capitais, as siglas, as regiões, enfim, isso vai ajudar muito para a prova da semana que vem, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o jogo e vão mandar foto para a prof. Pode ser foto no momento que vocês estão jogando com alguém, pode ser foto das fichinhas, ou pode filmar, pede para alguém filmar, né, vocês jogando com alguém. Mande o registro para a prof, tá bom? Combinado, então? E não esqueçam que tem gabarito aí para vocês corrigirem também. Então, até mais. Um forte abraço. E divirtam-se com o jogo.